a gente acha que está no controle da própria mente, mas não tá. São verdades deliciosamente perturbadoras sobre a mente humana que a gente vive numa certa ilusão de condução disso, né? E eu creio que é ali onde mora um monte de bug, de vírus nesse nosso software mental, que impede a gente de acessar coisas grandiosas. Alta performance impede a gente, inclusive, de acessar um propósito maior. Sim. Eu digo, cara, para todo ser humano é um grande canal, com algo divino, com algo maior. Só que é como se esse canal tivesse uma grande interferência, que não consigo fluir simplesmente. Por quê? A gente fala, no espiritual eu resolvo tudo. Sim, no espiritual a gente resolve 1 zilhão de coisas. Só que se essa antena do mental estiver dando interferência, vai ter chiado, vai ter interferência, o cara não vai conseguir viver o propósito dele, não vai conseguir acessar alta performance. Exato. E ele não sabe por quê. Quer uma vida melhor, mas não sabe por quê que ainda derrapa e se sente preso em algo invisível, sabe? Cara, você tá falando, eu acabei de lembrar de uma coisa que aconteceu recentemente na minha casa agora. Eu tava com uma torneira na casa do lavabo. Uhum. A gente mudou pra nossa casa, a gente comprou uma casa aqui em Alphaville. Ah, que legal. E mudou em janeiro. E de lá pra cá, tava com uma torneira que passava muito pouca água no lavabo. Uhum. Cara, mas a pessoa veio aqui me visitar e ela vai aqui, vai lavar a mão e vai abrir essa torneira e vai sair. E aí, mão de obra tá bem complicado, né? Pra fazer pequenos reparos assim, mas a gente conseguiu uma pessoa, ela foi lá em casa. E exatamente, dentro do cano, tinha pedras da construção, da reforma que foi feita, que estava impedindo a passagem da água. Então você abria a torneira completamente e saía só um pouquinho de água. É mais ou menos por aí, né? É exatamente isso, meu velho. Tem água na caixa d'água, tem água na tubulação. E pior que, aí tem uma analogia feroz nisso aí que você falou. A pedra não é nem sua, muitas vezes. Nossa. A pedra é do teu passado ou de outra geração do teu passado que jogou pra você. Na melhor das intenções, não sabia que tava influenciando e jogando um vírus mental. Mas jogou lá. A gente de gerações que foi passando por pai, isso, por vô. até que alguém tome consciência e decida mudar. A gente não lembra do episódio. A gente não lembra do que viu e ouviu quando era criança. Mas a gente viu e ouviu muita coisa. E esse viu e ouviu muita coisa começou a moldar o que é a nossa realidade de mundo, né? Eu falo sempre que tudo que a gente chama de realidade, de comportamento, o que é certo, errado e tal, todas essas realidades humanas, mundanas, elas são uma baita de uma ilusão, né? Pra mim existe uma verdade, que é Deus. Depois as verdades absoluta. Depois o que a gente chama de realidade é tudo muito moldável. Porque são concepções, convicções, coisas que a gente acredita que faz a gente dizer se algo está certo, está errado, possível, impossível, adequado, inadequado. Mas aí tem umas pedras dessas, que aí o pai, a mãe ou alguém de influência jogou sem saber. Sim. Não tinha consciência também. Mas a gente lá, criança, adolescente ou mesmo adulto, com pessoas que têm influência pra gente estava lá com uma estrutura que é o neurônio e o espelho, absorvendo aquilo e replicando. Cara, se alguém de alto poder pessoal pra mim diz que isso é certo, então isso deve ser certo. E aí nisso aí a gente começa a virar mais uma xerox dos outros do que a ter nossa própria autenticidade. E aí isso trava a tubulação mesmo, cara. Exato. Ô, Eric, a PNL diz, especialista em PNL, ela diz que o ser humano, qualquer ser humano tem todas as habilidades que ele precisa dentro deles. Cara, a primeira vez que eu li isso foi muito impactante, porque nós somos ensinados a pensar que nós não temos o potencial. A gente nasceu na família errada ou foi tratado de forma errada e sofreu tal coisa. Eu não estou naquela cidade, naquele país. Então eu não tenho o que aquelas pessoas têm. A PNL veio dizer o contrário. Tá tudo dentro de mim. Isso. Como que é isso, cara? O problema é que eu não acesso. Ou tá travado. Tá travado. Você sabe que eu digo um negócio, Tony? A gente nasceu em excelência. Eu defendo muito Imagem a excelência. E semelhança do Criador. Pega um bebê pequeno. Eu sou pai de 3 filhos agora. Quer dizer, já sou de 4 filhos, só falta a quarta nascer. Cara, que bênção. É uma bênção magnífica. Então, veja, quando nasce, é magnético, é atraente, é incrível, é perfeito, é maravilhoso. Agora eu tô com o meu mais novo, Leozinho. Mais novo, nascido Leozinho, agora a Antonella tá na barriga da Tati. O Leozinho tá na fase de começar a andar. Sim. Então ele tá com um pouco mais de um ano ali. E aí, agora cedo, eu tava saindo de casa, tô morando aqui em Alphaville, também mudei, tem um mês. Agora eu sou teu vizinho também. E o Leozinho, cara, tava lá em casa fazendo essas reforminhas de instalação. O Leozinho tá ficando de pé. E ele ainda não consegue firmar muito bem o caminhar, mas já tem uma excelência na programação dele. Ele cai
eu só fico observando, cara. Se tá num ambiente mais ou menos seguro, eu deixo rolar. Ele levanta, fica de pé de novo, aí ele cai, desequilibra, fica de pé de novo. Em nenhum momento ele ameaça dizer que ele não nasceu pra andar. Em nenhum momento ele ameaça dizer que ele talvez não seja tão habilidoso. Ou ele olha o Dudu, que é o irmão um pouquinho mais velho de 2 anos e meio. Fala, não, o Dudu... Se compara, não se compara. Não se compara, o Dudu é favorecido, o Dudu já anda, eu sou um fracassado. Ou se compara com a Pieta, que já corre, que a minha mais velha tá com 7 anos, corre que nem maluca e tal. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele já tem excelência, ele tá acessando excelência. E ele ainda não tem a excelência de andar, mas ele tem as excelências de premissas. De quando ainda não alcançou, vai lá e persiste mais um pouco, que vai dar certo, aprimora mais um pouco, mais uma tentativa agora, mais outra depois. Então as premissas já estão todas dadas. Com base nessas premissas, ele vai desenvolvendo novas habilidades. Uau. A gente depois parece que perde as premissas. Então, eu viro e mexo e falo, cara, às vezes é melhor deixar alguém que nasceu, se pudesse, né? Se nós não fôssemos mamíferos tão dependentes, em questão de programação mental, às vezes seria melhor, mais natural, de mais excelência, deixar isolado do mundo. Nasceu, se não tivesse que receber cuidado, alimentação, etc e tal, no que diz respeito só à mentalidade, era melhor isolar. Porque já nasce com a programação de excelência mental. Depois a gente começa a ouvir um monte de bug, um monte de vírus, começa a aprender o que é comparação, o que é crítica exagerada acima de si mesmo. Softwares Isso, entendeu? negativos em nós, né? O hardware, perfeito. Mente humana, perfeito. Cara, levou centenas de milhões de anos evoluindo para chegar onde tá, é perfeito. Tem programações divinas, perfeitas, incríveis, cara. Quanto mais eu estudo essa máquina, mais encantado eu fico com isso. O software, a primeira versão do software, perfeito. Depois, quando começa a baixar umas atualizações, meu velho, vem vírus. E aí, esse novo software, que a gente aprende todas essas coisas, ele começa a travar a gente. Gente, para vocês entenderem, assim, o que a gente está falando, é importante trazer uma coisa bem fácil de compreensão. Uhum. Seu celular, direto você está atualizando o software, senão ele vai travar. Não é? Então, o celular só funciona porque tem um software. É o programa que faz ele rodar. Na nossa mente temos vários programas que fazem várias coisas rodar, como por exemplo essa caneca. Eu faço isso aqui, ó. Uhum. Eu não fico falando pro meu braço, né? Braço, mão, dedos, peguem a caneca, vamos levar até a boca. Não, já está programado isso, Exato. Inconsciente. O problema é que tem muitas coisas inconscientes programadas para destruir a gente, para oprimir a gente. Para travar potenciais. Exato. Essa é a grande questão. A gente fala muito sobre desbloqueios emocionais também, no processo de cura que a gente tem, chama de cura interior. Mas é exatamente isso. A gente precisa encontrar qual foi a programação negativa instalada e combater ela, não é isso? E sabe o que é deliciosamente perturbador, Tony? É que do jeito que a gente automatiza, a gente não pensa mais, isso é uma caneca, eu preciso dar tal comando, fazer tal movimento. E a gente fez isso com um monte de coisa. A gente fez com... Cara, a gente ensaboa o corpo na mesma sequência todo dia e não sabe qual é a sequência quando toma banho. A gente veste o calçado... Agora você pensa, a pessoa não sabe. A pessoa buga. A gente veste o calçado na mesma sequência todo dia. Tem um padrão. Meia, sapato, ou meia, sapato, ou da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Tem um padrão, a gente não sabe qual é o padrão muitas vezes, cara. Só que com coisa muito mais delicada e muito mais grave, a gente fez a mesma coisa. Então, quando você fala o desbloqueio, é esse desbloqueio dessa automatização. É como se a gente acordasse e desse play nesses programas mentais e reage do mesmo jeito. Eu faço uma analogia muito com lógica de computação, né? A PNL saiu muito disso, né? Programação neurolinguística significa a forma como o nosso cérebro se programa mediante linguagem. E tudo é linguagem. Coisa que eu vejo é linguagem, coisa que eu ouço é linguagem, coisa que eu faço porque eu reproduzi alguém fazendo o comportamento de alguém, tudo isso é linguagem, né? Então, hoje eu tenho a honra de ser o único treinador brasileiro do lado do John Grinder, do criador da PNL. John Grinder treinou Tony Robbins e vários outros. Eu tenho a honra de ser mestre, de ser discípulo dele e mestre de outros treinadores de PNL hoje em dia. Então, uma vez ao ano eu me reúno com ele para treinar outras pessoas do mundo todo. Já treinei treinador de mais de 33 países. E, cara, sabe o que a gente vê? Muda a linguagem, muda a cultura, muda o idioma, mas as programações são tão automatizadas por um norte-americano quanto pra gente, os mesmos bloqueios. E aí eu uso uma analogia que é a lógica if-then, se então, que é uma lógica de computação. Quem conhece computação vai se identificar, quem não conhece é muito simples de pegar o conceito. É basicamente uma condicional. É uma coisa de ação e reação, ou de gatilho e reação. O que diz essa lógica, basicamente? Se tal coisa acontecer,
então faça tal coisa. Se o seu filho fizer uma birra, então grite com o seu filho. Se o seu filho ainda assim não te obedecer, então agrida o seu filho. Se o seu liderado não concordar com uma ideia sua, então bata na mesa e diga que você é que manda. Então, a gente vai tendo essas lógicas. Tem as boas. Se seu filho fizer birra, então explica pra ele, então chama ele de lado, então faz. Então tem as boas condicionais legais em torno disso, mas também tem muita condicional bugada, negativa. Mas então são deixa gatilhos. eu só voltar um pouco pra gente entender o passo a passo. Claro. Para todas as reações eu tenho um gatilho. Exato. Quando o gatilho ele aciona, eu já tenho um caminho pronto para ir. Uma trilha neural que me faz reagir do mesmo jeito. E o gatilho pode ser externo ou interno. Por exemplo, eu posso... Pode ser um pensamento mau, um pensamento bom, pode ser... Então, por exemplo, eu posso... ouço algo. Meu filho faz algo, meu colaborador faz algo, um amigo faz algo, minha esposa faz algo, meu marido faz algo. Puf, faz ou fala algo. É um gatilho, só que esse é externo. Um pensamento. Tem gente que tem gatilho, acordou de manhã, qual é o gatilho? Pega o celular e abre o celular. Isso, é um deles. E aí já se estressa. Então, por exemplo, eu tomo esse cuidado, eu tinha esse gatilho. E aí eu acordava, tinha, né? E eu acordava e, ou antes de dormir, eu pegava o celular. Então, quando eu pensava, cara, tô indo dormir, o que eu tenho que fazer amanhã mesmo? Já pegava o celular. Quando eu pegava o celular, disparava um outro gatilho. Então, é meio que uma cadeia de gatilhos. Aí eu pegava o celular, deixa eu dar uma olhada no WhatsApp. Aí, pensar no WhatsApp, já vinha um gatilho de gerar um pensamento. Putz, será que eu vou dar conta da agenda amanhã? E aí uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. A gente tem que quebrar isso. Trilha neural que fala na neurociência, isso, por exemplo. Exatamente. E aí eu preciso construir uma nova trilha neural para vencer isso. Exato. A gente diz que a gente não apaga programas mentais. Sim. A gente cria novas possibilidades, novos programas mentais e o cérebro é inteligente o suficiente para saber o que ele vai escolher. Só que tem um processo. Todo mundo que ouve a gente já tentou mudar uma porrada de coisa e não conseguiu mudar. Porque tenta mudar sozinho, sem técnica, sem... Não vai. Sem técnica, sozinho, sem saber como funcionam esses programas mentais. E tem mais um ponto. Sem respeitar a intencionalidade de cada reação dessa, de cada ação dessa.